Congresso Nacional retoma as atividades e é um ano político. Rubens Ottoni é um potencial candidato do PT ao governo do estado de Goiás. A gente fala sobre esses e outros assuntos durante a entrevista. Eu volto daqui a pouco. De volta com o Jornal Argumento, recebendo a presença do deputado federal pelo PT, Rubens Ottoni. Deputado, muito obrigado por atender ao nosso convite. Um bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, é uma honra poder participar com vocês. Deputado, o Congresso Nacional, acho que poucas vezes o Congresso Nacional ele volta ao trabalho com tantos temas importantes a serem debatidos. Nós temos a questão da lei, chamada Lei dos Direitos Humanos, a questão do Haiti, ou seja, uma série de assuntos a serem debatidos para o Congresso. A pergunta é: o Congresso vai estar focado nesses debates ou vai estar já pensando na eleição? Olha, é um pouco de cada coisa, viu, André? Nós temos uma pauta extensa, como você bem disse, uma pauta que merece um debate e certamente teremos um trabalho árduo nas comissões e também no plenário. Agora, como 2010 é um ano de eleição e eleição nacional, a tendência é que esses debates também façam parte, porque aquilo é uma casa política e todos os seus membros estão envolvidos no processo eleitoral, inclusive a maioria também no seu processo de eleição. Então, a característica que tem de um ano como esse é de podermos mesclar o debate, a discussão dos pontos e dos temas eminentemente técnicos, daquilo que é a pauta legislativa, a pauta das comissões, também com o embate e o debate político. É um dos temas, pelo menos nesse final de ano, que tem tomado opinião, tomado conta, tem pautado aí, tanto a imprensa como membros do governo, oposição, essa questão aí dos direitos humanos, dessa lei dos direitos humanos. Para o governo, ela não está sendo bem entendida. Para alguns segmentos que são contrários ao governo, ela não foi bem elaborada. O senhor fica onde? A minha avaliação é que nós devemos aprofundar o debate. Em primeiro lugar, eu vejo, é natural que na discussão e na polêmica existem interesses políticos, interesse do governo de defender o projeto e interesses, evidentemente, às vezes da oposição de se aproveitar de uma situação para tentar colocar o governo, no mínimo, numa situação de questionamento junto à sociedade. Isso faz parte do jogo político e é entendível. Como é que a gente sai dessa situação? Esclarecendo, debatendo com a própria sociedade. Eu vejo que é um plano bem elaborado, é um plano que toca em assuntos e que atualiza esta pauta, essa discussão e a referência que um governo deve ter para temas importantes, mas precisa também ter uma permeabilidade na sociedade, precisa discutir com a sociedade, até para que a sociedade entenda o que está em jogo. E dessa maneira e dessa forma também esvazia um pouco o discurso da oposição e tudo aquilo que é colocado até com muita polêmica, passa a ser esclarecido. Então, qual que para mim é o encaminhamento? Maior debate, eventualmente até ajuste de algumas posições, que eu vejo que alguns temas eles precisam ser ajustados, precisam ser aprimorados, cabe aqui a um debate com a sociedade ainda e também no Congresso para que este ajuste seja feito. O senhor fala sobre debate. Debate pressupõe-se a participação de todos discutindo o mesmo tema, mas a sociedade ela tem respondido de forma veemente sobre a não participação de debates políticos no Brasil, porque ainda impera aquela máxima de que questão política não é muito confiável no Brasil. Inclusive, nós tivemos recentemente um caso lá de Brasília, onde parece que culminou com o coroamento da opinião pública de que política é algo que a sociedade não deve se participar e, principalmente, política está diretamente ligada à corrupção. Como é que o senhor faz a leitura desse distanciamento do eleitor do processo político? No caso do Plano de Direitos Humanos, eu vejo o debate de temas, de assuntos importantes inerentes ao nosso país, à comunidade, à população. Então, acho que as pessoas se veem vinculadas à medida que nós discutamos esses assuntos. Agora, no que é eminentemente político, que eu diria que há você disse com razão, às vezes um certo afastamento, uma criticidade, a política partidária, a questão eleitoral. E isso existe, não há dúvida nenhuma, um descrédito muito grande da população com o processo político. E resta a nós um desafio de poder resgatar essa credibilidade, e essa credibilidade não se resgata apenas com discurso, tem que se resgatar com prática política, e daí o esforço nosso, eu pessoalmente, de poder mostrar, não no discurso, mas na prática, que política pode ser feita de maneira séria, de maneira honesta, de maneira competente. Política pode ser feita, sim, baseado na ética, no compromisso social,
na participação popular, na defesa dos direitos da cidadania, basta querer. Mas você tem que fazer isso no dia a dia e, às vezes, nós temos dificuldade desse resgate, mas é um processo. Então, nós temos, quanto mais debatermos com a sociedade, quanto mais estivermos juntos com a comunidade, quanto mais estivermos expressando o nosso pensamento e podendo passar a nossa maneira séria de trabalhar, mais nós estaremos contribuindo para o resgate dessa credibilidade. Eu tenho recebido diariamente e-mails da atuação do senhor em Brasília, só que os números, quando são mostrados, por exemplo, no ano passado, nós tivemos pouco mais de 400 projetos aprovados na Câmara dos Deputados e desses 400, a grande maioria mudança de nome de aeroporto, mudança de nomes de cidades, ruas, essas coisas assim. Por que não se mostra este lado produtivo do Congresso? Por que essa dificuldade de se mostrar o lado produtivo do Congresso Nacional? E eu já emendo a pergunta, o que Rubens Ottoni fez nesse ano de 2009? Olha, esse processo é um processo importante de debate, de discussão e até entendimento de como funciona a Casa Legislativa e como funciona o Congresso Nacional. Eu vejo muitas vezes a imprensa e às vezes isso passa para um lugar comum no senso da população, que a participação de deputado e senador é aquela participação lá no plenário. Aí mostra, às vezes, um dia o plenário lá com poucas pessoas presentes, falando, está vendo, o pessoal não está trabalhando, não tem ninguém no plenário. E quem vai no Congresso Nacional e acompanha o dia do Congresso Nacional sabe muito bem que de tudo que se faz ali, o plenário é apenas o coroamento. Para se chegar uma matéria ao plenário, tem todo um processo legislativo, as comissões, onde se trabalha intensamente. Às vezes, num dia, você tem lá 14, 15 reuniões acontecendo no mesmo horário e, às vezes, que você tem que participar num lugar e em outro. Então, essas discussões, e uma matéria para chegar ao plenário, às vezes, ela vai um ano e meio, 2 anos de aprimoramento, ouvir a sociedade, audiência pública, reunião, emenda, enfim, todo esse processo. Então, não é fácil. Então, é todo um processo. Por exemplo, eu, como deputado federal, eu tive algumas matérias mais importantes que nós colocamos como desafio no Congresso e que elas acabaram se viabilizando, não por votação no plenário, mas se viabilizando por acordo com o governo e o governo agilizando esse processo. Por exemplo, uma delas foi a questão do ProUni. O ProUni foi uma matéria da nossa iniciativa. No início do nosso mandato, nós apresentamos essa proposta e o governo levou essa proposta para estudo e achou que era uma proposta e aprimorou a proposta e apresentou como matéria do governo. Então, uma iniciativa parlamentar nossa, com projeto de lei, ele virou um projeto do governo. O biodiesel é a mesma coisa. Nós apresentamos o projeto do biodiesel, o governo foi fazer um estudo, chamou uma comissão de trabalho, um grupo de trabalho com representantes de 9 ministérios para estudar aquele projeto de lei que nós tínhamos apresentado. E aquele projeto de lei foi visto como viável pelo governo. Na medida que o governo viu que era viável, ele passou não apenas a tramitar dentro do Congresso, ele já passou a ser um projeto de iniciativa do governo. Às vezes, para o parlamentar, pode falar, mas isso aí é ruim para mim, porque vai tirar o brilho, porque foi eu que apresentei, aí depois eu não posso. Não, para mim o importante é o quê? É a contribuição para o processo do país. E o ProBiodiesel também virou um projeto exitoso, iniciativa nossa também de trabalho. Né? Da mesma forma, o nosso trabalho na reforma política. Tivemos um trabalho intenso para discutir a reforma política que não foi votada no Congresso. Trabalhamos mais de 2 anos na reforma política e ainda não foi votada. É uma matéria importante. Eu avalio que se nós não fizermos a reforma política no nosso país, muitas outras reformas estarão comprometidas. Aquela questão que você disse da credibilidade da ação política estará comprometida, porque precisamos mudar o nosso sistema político eleitoral partidário no país, precisamos modernizá-lo. É um sistema arcaico, ultrapassado. Então, tudo isso está acontecendo. Iniciativa nossa, viajei o Brasil inteiro, visitei praticamente todas as unidades da federação, debatendo em assembleias legislativas, em câmaras municipais, recolhendo sugestões, ideias, propostas. Fui relator da reforma política na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e esse processo não chegou ao plenário para votação. E às vezes as pessoas falam, mas onde é que está o trabalho do deputado? Então tudo é um trabalho intenso. E quando eu estou falando aqui, dando um exemplo meu, todos os deputados têm exemplos para dar. Então, isso mostra que existe trabalho efetivo. Agora, nós precisamos ter uma cultura de acompanhamento e de não medir a atuação do mandatário apenas por aquilo que está sendo discutido no plenário. Nós tivemos uma certa facilidade para aprovar uma reforma eleitoral, mas ninguém quer uma reforma política. Por quê? É porque a reforma política, ela mexe na estrutura. A reforma política, ela mexe na estrutura e, ao mexer na estrutura, mexe com interesses muito maiores.
Quando você faz uma reforma aqui que é apenas uma perfumaria, que é apenas uma questão de retoque, a consequência é menor. Então, agora, o Brasil precisa muito mais do que uma reforma eleitoral, como você bem disse. Nós precisamos de uma reforma política que faça com que, por exemplo, num processo eleitoral, a questão de opinião, de ideia, de proposta, de projetos, valha mais do que a estrutura de campanha. Hoje nós temos um processo eleitoral onde o que vale muito mais é quem